Olá pessoal, bom, na nossa aula de hoje a gente vai falar a respeito da operação com pequenos sinais do amplificador diferencial feito com transistores bipolares, tá? Então vejam, aqui nessa figura que está aparecendo aqui, né? Então a gente vê mais uma vez o desenho do par diferencial, né? E a gente vê que ele está alimentado com uma tensão de entrada diferencial aplicada entre a base do transistor 1 e a base do transistor 2, do transistor Q1 e transistor Q2, certo? A gente tem que lembrar sempre o seguinte, a premissa do par diferencial é que ele seja simétrico com relação a esse eixo aqui, ou seja, esse lado aqui deve ser igual a esse lado aqui, tá? Sendo ele simétrico, então, é aquilo que a gente falou. Se eu boto a mesma tensão dos dois lados, as correntes se dividem meio a meio e a tensão de saída é zero, como a gente viu na aula passada. Mas na hora que eu imponho uma diferença de tensão entre uma base e outra, então o que vai acontecer é um desbalanceamento entre esse lado e esse lado. E esse desbalanceamento está representado aqui, se vocês virem, ó. Eu vou ter no transistor Q1 uma tensão VBE1, que vai ser dado pela tensão VBE-DC, mais a tensão de entrada dividido por 2. Do lado da base 2, eu tenho a mesma tensão VBE, né, que vai ser decorrente da polarização pela fonte de corrente, né? Então, por exemplo, bota aqui 1 mA, então por aqui vai descer mais ou menos 0,5 mA, e por aqui 0,5 mA, e por aqui vai ter aproximadamente 0,5 mA, que vai ter aproximadamente 0,5 mA, e aqui vai ter uma tensão VBE necessária para que ele conduza a corrente que vai ter que passar aqui no emissor, certo? Então esse VBE maiúsculo é decorrente dessa fonte de corrente de polarização, certo? E essa parte DC, ela é dividida meio a meio entre os dois lados. Por isso que o VBE maiúsculo do lado de cá é igual ao VBE maiúsculo do lado de cá. Mas existe um sinal diferencial aplicado entre as duas bases, né? Esse sinal diferencial ele vai se dividir da seguinte maneira: metade dele, V e D sobre 2 com polaridade positiva, vai ficar do transistor Q1, e V e D sobre 2 negativo vai ficar sobre o transistor Q2. De modo que quando eu pego aqui esse V e D sobre 2, né, e esse V e D sobre 2, os dois somados, dá a tensão diferencial de entrada V e D, ok? Né? Lembrando que aqui ó, eu estou atravessando ó, do mais para o menos, então V e D sobre 2 entra positivo, né? E daqui para aqui eu tenho que atravessar do menos para o mais. É como se tivesse aqui para a gente um circuito assim, ó. É como se eu tivesse um circuito assim, certo? Então aqui eu passo do mais para o menos, o V e D sobre 2 entra positivo. Aí eu chego aqui, eu passo do menos para o mais, né? Então o V e D sobre 2 entra negativo. Só que como já tem o menos da fórmula, menos por menos dá mais, e eu vou ter então V e D sobre 2 menos por menos mais V e D sobre 2 vai dar o V e D daqui, ok? Bom, o que é que acontece então? Eu vejo que a tensão do lado de cá ela é ligeiramente maior do que a tensão do lado de cá. Por quê? Por causa do V e D, certo? Então o que vai acontecer na prática é que a corrente do lado de cá, né, vai ser ligeiramente maior do que a corrente do lado de cá, certo? E isso vai fazer com que eu tenha, né, uma diferença de tensão aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou voltar para esse circuito daqui a pouco, tá? Vamos fazer um pouco, vamos desenvolver um pouquinho as equações, e aí quando a gente tiver os números, as equações montadas, a gente volta aqui para essa figura e analisa ela com calma, ok? Então vamos lá. Vamos começar assim, sendo opa, VB1 menos VB2 igual a VD, vamos chamar de V e D para ficar igual da figurinha, né? V e D, tá? Então o que é isso? Isso é a diferença entre a tensão da base 1 e a tensão da base 2. Então a diferença entre a tensão da base 1 e a tensão da base 2 é V e D. Então VB1 menos VB2 é igual a V e D, certo? Vamos em frente.
Então eu posso escrever o seguinte, eu posso escrever que IC1 vai ser igual a αi, certo? Sobre 1 mais e elevado a menos VID sobre VT, certo? T maiúsculo aqui, sobre VT. E eu posso dizer que IC2 vai ser igual a αi sobre 1 mais e elevado a V e D, ficou feio, deixa eu fazer de novo, sobre VT. Essas equações que vocês estão vendo aqui, elas são diretamente decorrentes do término da nossa aula passada, né? Na aula passada a gente chegou nas expressões para IE. Só que a gente tinha VB1 menos VB1 menos VB2, VB2 menos VB1. Isso aqui está sendo substituído por menos VD, VID, isso aqui por VID. Tá? E eu coloquei um alfa lá e um alfa lá, porque aqui eu estou falando em corrente de emissor e lá nós estamos falando em corrente de coletor. Então, para poder usar corrente de coletor, vai ser alfa e E. Aí fica IC. Tá? Então, como está aqui, ó. IC1 é igual a alfa e E1. Que ficou bem feio esse 1 aqui. Né? Vamos fazer de novo aqui. Pronto. Melhor. Tá? Então, daí que saíram essas duas equações. Certo? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó, multiplicando as equações acima por E elevado a mais ou menos, ficou feio D novamente, V e D sobre 2 VT, certo? Então a gente vai obter o seguinte, eu vou ter que IC1 vai passar a ser αi E elevado a VID sobre 2VT, certo? Dividido por E elevado a VID sobre 2VT mais E elevado a menos VID sobre 2VT. Dá um zoom aqui para escrever melhor, porque está meio difícil. Pronto, bem melhor. Tá? Então vejam, aí eu vou poder dizer agora o seguinte, ó. Se V e D for muito menor do que 2VT, que é o que tem no denominador, ou seja, muito menor do que 20 milivolts, na verdade, não é isso não, desculpa pessoal, aqui na verdade é só menor do que 20 milivolts, tá? É possível expandir E elevado a mais ou menos VD sobre 2VT em série de Taylor, fazer um T maiúsculo mais bonitinho, tá? E tomar
somente os dois primeiros termos. Da seguinte maneira, né? E C1 vai ser igual a αi. Aí aqui em cima eu vou ter 1 mais V e D sobre 2VT dividido por 1 mais V e D sobre 2VT mais 1 menos V e D sobre 2VT. Então, esse termo vai cancelar com esse, certo? E eu vou obter IC1 igual a αi sobre 2 mais αi sobre 2VT vezes V e D sobre 2. Faltou o I ali. V e D sobre 2. Certo? Então vejam. Aí eu posso então dizer, né, que analogamente para IC2 eu posso escrever que IC2 vai ser igual a αi sobre 2 vezes, menos, né, desculpem, menos αi sobre 2VT vezes VD sobre 2. Tá? Então, essas duas equações, certo? Elas mostram que quando V e D é igual a zero, a corrente de polarização se divide igualmente entre os dois transistores do par. Né? Veja, aqui eu tenho que vai ser αi sobre 2 mais αi vezes dividido por 2VT vezes V e D sobre 2. Se V e D for zero, esse termo some. Fica só isso. Aqui é a mesma coisa, né? Se V e D for zero, esse termo aqui some e fica só esse. Eu vou até puxar esse cara aqui um pouquinho mais para perto. Para ficar mais claro que estão juntos. Ok? Então, a gente vê que sem o sinal de entrada V e D, o que acontece é a divisão meio a meio, né, da corrente de polarização entre os dois ramos, que são simétricos, que são semelhantes. Né? Bom, e aí eu posso dizer o seguinte, né, que as correntes de sinal, né, IC1 e IC2 são. Né? Então eu posso dar uma organizada aqui na ideia, dizendo que IC1 vai ser igual a menos IC2, que será igual a αi sobre 2VT, né, vezes VD sobre 2. Tá? Então, aí a gente pode dizer o seguinte, né, devido à simetria do circuito, então, devido à simetria do circuito, eu posso escrever o seguinte: o VBE, V minúsculo, corrigir aqui,
BE maiúsculo do transistor Q1 vai ser igual a VBE mais VD sobre 2, e o ficou estranho. E o VBE do transistor Q2 vai ser o mesmo VBE da parte da polarização, só que menos VD sobre 2, certo? Além disso, né, eu tenho o seguinte, que GM, isso é lá de eletrônica 1, tá? É igual a IC sobre VT. Quem é IC nesses casos, né? IC é a corrente DC de coletor, que a gente está vendo aqui, ó, que a corrente DC de coletor é αI sobre 2, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Então eu vou vir aqui e vou colocar no lugar de IC sobre 2, eu vou colocar αI sobre 2 dividido por VT, o que é a mesma coisa que αI sobre 2 VT. E aí eu vejo, né, claramente que esse termo que está aqui, ó, que é o GM, é exatamente esse termo que está aqui. Então, daí eu posso escrever, né, logo, as correntes de coletor são aproximadamente a GM VD sobre 2. Então, assim, eu consigo escrever de uma forma mais compacta, certo? Bom, aí eu posso agora dizer o seguinte, né? Vamos agora olhar para aquele circuito que a gente começou a aula. Então vejam, agora ele vai fazer um pouco mais de sentido para vocês. Então vejam, aqui eu tenho o VBE1, que é igual ao VBE mais VD sobre 2, e o VBE2, que é igual ao VBE menos VD sobre 2, tá? A gente vai ver aqui claramente a corrente de sinal, ó, GMVID sobre 2, GMVID sobre 2 com sinal negativo, mas a corrente total é αI sobre 2, que é a parte DC mais a parte de sinal aqui também, né? E a partir daí eu consigo saber que a tensão nesse ponto, né, vai ser VCC menos a queda de tensão nesse resistor. E a queda de tensão nesse resistor tem uma parte DC devido a essa componente e uma parte de sinal devido a essa componente. É isso que está aqui. Ó. A parte DC está entre parênteses, VCC menos αI sobre 2 vezes RC. Aí vem, como é uma queda de tensão, né, então vem o sinal negativo. Aí vem essa corrente, GM VID sobre 2, está aqui, ó, GM e o VID sobre 2 está aqui, multiplicando por RC. De forma análoga, tem a mesma coisa do lado de cá, só que o sinal, ao invés de ser negativo, aqui é positivo, porque o sinal da corrente aqui de sinal é trocado. E aí, quando eu faço, para calcular a tensão de saída mais menos VO, então eu vou pegar essa tensão e subtraio dessa, esse termo DC e esse termo DC cancela, e esse termo aqui, ó, aparece multiplicado por 2, ou seja, GMRC VID. E a gente vê então que o par diferencial ele responde, né, proporcional à tensão de entrada, certo? Bom, vamos continuar aqui embaixo, vamos dar uma sequência aqui, né? Outra coisa que a gente vai fazer agora, eu vou voltar aqui mais um instante na figura, é o seguinte. A gente vai supor que essa fonte de corrente é ideal. Se essa fonte de corrente é ideal, a resistência que ela teria ali paralelo com ela é infinita. Tá? Então, se eu posso fazer essa suposição, né, então eu vou escrever aqui, ó, supondo que a fonte de corrente seja ideal,
sua resistência incremental é infinita, tá? Logo, V e D aparece sobre uma resistência total de 2RE, em que posso vir aqui e escrever que RE é igual a VT sobre E, e, portanto, vai ser igual a VT sobre I dividido por 2, que é a corrente de emissor. O que ele quer dizer com isso? Vamos olhar aqui no circuito, tá? Veja só. Se isso é uma fonte de corrente ideal, significa que por aqui só desce a corrente I, certo? Então, se por aqui vem I sobre 2 e por aqui vem I sobre 2, então essas duas se somam e descem para cá para poder produzir I. Mas é como se essa parte do circuito fosse um circuito aberto com relação a essa tensão VD de entrada, tá? Então, na prática, e isso talvez seja um pouquinho difícil para vocês entenderem, mas a gente vai reformular isso na sequência da aula de hoje, é como se eu tivesse uma corrente fluindo por aqui, assim, ó. Que corrente é essa? É a corrente de sinal devida a V e D. Aí alguém podia dizer, mas como assim que a corrente está passando por aqui no sentido da junção PN? Ela não está passando assim, tá? Ela não está passando assim. A corrente que vem por aqui e a corrente que vem por aqui, elas estão sempre nesse sentido, certo? Agora, se eu subtraísse o nível DC das duas, aí ficava uma corrente desse valor descendo e uma corrente desse valor subindo. Ah, mas isso aqui está indicado que está descendo. Está indicado que está descendo porque eu estou considerando somatório. Mas se eu tirar esse nível DC aqui, tá? É como se a corrente de sinal estivesse subindo. Vamos dar valores numéricos para poder ver se fica assim mais fácil de vocês entenderem. Imagina o seguinte, digamos que eu tenho 1 mA descendo por aqui, perdão, digamos que aqui essa corrente aqui é de 2 mA. Então, em termos DC, eu vou ter 1 mA por aqui e 1 mA por aqui, ok? Beleza. Agora, digamos que essa parte aqui, ó, essa parte aqui é de 0,1 mA. Então, essa parte de sinal é de 0,1 mA. Essa parte de sinal é de 0,1 mA. Então, significa que a corrente que está vindo por aqui é quanto? É de 1,1 mA. E a corrente que está vindo por aqui é de 0,9 mA. Porque vai ser 1 mA menos 0,1 mA. Então, vai dar 0,9 mA e por aqui 1,1 mA. Se eu tirar o nível DC, que é 1 mA, é como se por aqui descesse 0,1 mA e por aqui subisse 0,1 mA. Na prática, não tem corrente nenhuma subindo, estão todos descendo. Mas se eu, para fazer, aplicar, já não estou linearizando o circuito, né? E o que é que eu fiz aqui? Olha só, o que é que eu fiz aqui? Eu apliquei uma expansão em série e trunquei no termo DC, no termo de primeira ordem. Isso aqui, ó. Fiz a mesma coisa aqui embaixo. Então eu linearizei o circuito. Como eu linearizei, eu posso aplicar o teorema da superposição. Então eu posso separar o impacto dessa fonte de corrente DC do impacto dessa fonte de tensão de sinal e fazer a análise DC separada da análise de sinal. Na hora que eu vou fazer a análise de sinal somente, eu tiro a componente DC. Eu tiro esse cara e tiro esse cara.
Então aí fica como se eu tivesse uma corrente de sinal fazendo isso aqui, ó. E aí é como se a corrente de sinal estivesse passando no sentido oposto. Então a diferença de tensão V e D, ela aparece em cima dessas duas junções base-emissor, entendeu? Então é como se ela aparece na junção base-emissor, lá no modelo de pequenos sinais do modelo T, eu não tenho RE minúsculo aqui, eu não tenho RE minúsculo aqui do lado do emissor, se fosse do lado da base eu tinha Rπ, mas do lado do emissor tem um RE minúsculo. Então eu tenho um RE minúsculo aqui e tem outro RE minúsculo aqui. Então é como se esse V e D ele aparecesse em cima dessas duas resistências RE minúsculos de emissor. Então é o que a gente vê aqui, né? É o que a gente vê aqui. Eu posso dizer, né, continuar aqui embaixo, né, assim, tá? Eu posso dizer que a corrente de emissor de sinal IE, ela vai ser dada por V e D, que é a diferença de tensão entre as duas bases, dividido pela resistência total que existe nos dois emissores, que é 2RE minúsculo, certo? E aí, se vocês olharem desse ponto de vista, eu vou dizer para vocês que o meu IC ele vai ser igual a alfa IE, né? E, portanto, vai ser igual a alfa VID sobre 2RE. E aí eu não sei se vocês lembram, né? Mas lá de eletrônica 1, se eu pegar aqui, ó, né? Então, alfa sobre RE é igual a GM. Então, eu posso vir aqui e dizer que o meu IC vai ser igual a GM VD sobre 2. E nós outra vez chegamos no mesmo resultado que nós havíamos chegado aqui, só que por outro caminho. Então eu vou pegar aqui um circuito que ilustra essa abordagem alternativa para a gente entender melhor. Então deixa eu pegar aqui, onde que está? Deve estar aqui. Só um instantinho. Deixa ele abrir aqui o aplicativo para pegar a figura. Está carregando. Podia ser um pouquinho mais rápido, né? Pronto, aqui está. Então, é esse o gráfico, essa figura que eu quero agora. Vamos copiá-la e vamos levar lá para as notas de aula. Então, vamos colar aqui. Então, quando a gente vê aqui, tá? A gente pode aqui observar o seguinte, né? Acho que eu vou dar um zoom maior ainda, peraí. Pronto, assim tá legal. Então vejam aqui, ó, olhando desse ponto de vista, tá? Eu tenho a tensão V e D aqui, aí aqui vem a corrente, ó, ele está supondo que o circuito funciona dessa maneira aqui, ó, certo? E aqui a resistência de emissor é dada por VT dividido por I sobre 2, que I sobre 2 é igual a IE, tá? E aqui eu vou ter uma corrente que vai ser dada por V e D dividido por 2RE. Por quê? Porque eu vou ter um RE aqui e outro RE aqui. Eles não aparecem porque eles fazem parte do modelo do transistor. E eu não estou desenhando o modelo do transistor, estou desenhando o transistor propriamente dito, desculpem. Tá? Mas é como se eu tivesse um RE minúsculo aqui e outro RE minúsculo aqui. Certo?
Então, nesse sentido, é como se a corrente de emissor aqui faz assim, né, e faz esse caminho aqui, ó. Então, aqui a corrente de emissor desce, aqui a corrente de emissor sobe. Então, aqui a corrente de coletor desce e aqui a corrente de coletor sobe. E qual o valor? Esse aqui, ó. Alfa V e D sobre 2RE, alfa V e D sobre 2RE. Tá? É claro que eu posso trocar alfa RE por GM V e D sobre 2, e está correto. Né? Eu posso dizer que aqui vai ser GM V e D sobre 2, e aqui vai ser GM V e D sobre 2. E é a mesma coisa, né? Como a gente viu aqui, ó, né? Isso, né? Isso aqui é igual a isso aqui, porque alfa sobre RE é a mesma coisa que GM, certo? Então, por esse caminho, eu consigo fazer a análise ainda mais fácil. Né? Eu posso ter o valor da corrente de base, é só dividir a corrente de coletor por beta mais 1, não tem nenhum problema quanto a isso. Tá? E aqui a gente consegue calcular a tensão de saída também de forma bastante simples. Então, pessoal, é importante que vocês entendam isso. Não tem nenhuma junção PN sendo violada aqui, na verdade. Tá? Aqui não tem uma corrente de fato subindo. O que tem é aquele exemplo que eu dei para vocês lá no outro gráfico. Né? Ou seja, se eu tiver uma corrente de 2 mA aqui, então por aqui vai vir 1 mA e por aqui vai vir 1 mA. Né? Se essa componente de sinal, para ficar mais fácil a conta, fosse de 0,1 mA, então por aqui na verdade está vindo 1,1, esse 1 mais o 0,1, e por aqui vai estar vindo 0,9, esse 1 menos 0,1. Então nos dois casos a corrente está descendo, não tem nenhuma corrente subindo. Mas na hora que eu aplico o teorema da superposição e considero o efeito dessa fonte e desconsidero o efeito disso para fazer uma análise de sinal apenas, é como se eu tirasse 1 mA daqui e tiro 1 mA daqui. Aí por aqui desce 0,1 e por aqui sobe 0,1, que é o que está representado nesse outro gráfico aqui. Eu espero que isso tenha ficado claro para vocês. Tá bom? Bom, vamos continuar então. Né? Então deixa eu só passar aqui para a sequência. E a gente agora vai falar sobre a resistência diferencial de entrada. Resistência diferencial de entrada. Tá? Então, trata-se, né, da resistência que é vista entre as duas bases, ou seja, é a resistência vista pela fonte de tensão V e D. Né? Então vamos escrever isso aqui. Trata-se da resistência vista entre as bases de Q1 e Q2. Ou seja, a resistência vista por V e D. Então, como é que eu posso determinar esse valor dessa resistência de entrada? Tá? Então a gente vai fazer o seguinte, quem é IB? IB vai ser dado por IE sobre beta mais 1, certo? E por sua vez vai ser o quê? Vai ser VD sobre 2RE dividido, VD não, VID, desculpa, deixa eu só corrigir aqui. VD sobre 2RE dividido por beta mais 1, tá? Então, daí eu posso tirar o seguinte, né? Que a resistência de entrada diferencial RID, que é, por definição, dada pela tensão
V e D de entrada sobre a corrente de base vai ser igual, tá, a beta mais 1, que multiplica 2RE, que é a mesma coisa que 2Rπ. Tá? E a gente vê claramente que isso aqui é uma manifestação, né, da regra de reflexão de resistência, que a gente viu lá em eletrônica 1 pela primeira vez. Tá? Então, nesse sentido, certo? A gente vai ver o seguinte. Olha para cá, né? Aqui, ó, esse 2RE vai para o denominador dividindo, e quando eu coloco V e D no numerador e a corrente B no denominador, o V e D de um vai cancelar com o V e D de outro e vai sobrar só o beta mais 1 vezes 2RE. Ok? Então, isso simplifica bastante as coisas. Agora vamos considerar o seguinte, tá? Considere o caso em que incluímos resistências de emissor. Certo? Como assim resistências de emissor? Deixa eu ver se tem uma figurinha para a gente usar para isso aqui. Por exemplo, aqui temos uma figura para a gente usar. Tá? Então vamos pegar essa figura aqui. Copiar. Então vejam, deixa eu dar uma ampliada nela. Vejam nesse caso que agora nós temos resistências RE no emissor. O que acontece nesse caso? Ora, antes, como é que eu defini a corrente quando eu analisei nesse caso aqui? Ó? Não era V e D sobre 2RE? V e D sobre a resistência que eu tinha aqui, que era só as resistências de emissor do próprio modelo, né? Agora, além das resistências do próprio modelo, eu tenho essas resistências aqui, ó. Então a corrente agora ela passa para ser V e D dividido por 2RE minúsculo mais 2RE maiúsculo. Certo? Pronto. E o que vai acontecer agora com isso? Tá? Isso agora vai fazer o seguinte. Tá? Vai fazer com que a minha resistência de entrada, né, porque eu vou aplicar a mesma regra de reflexão de resistência, R e D, vai ser igual a beta mais 1, que multiplica RE mais RE. E pronto. Não tem problema algum. Situação resolvida. Certo? Mas a análise desse circuito, ele mostra mais coisas para mim. Vamos olhar, vamos nos atentar um pouquinho mais para isso. Vejam. Se essa é a minha corrente de emissor, né, que por aqui está descendo e por aqui está subindo, as correntes de coletor variam também. Né? As correntes de coletor variam também. Então vai ser alfa vezes isso aqui descendo, né, ou alfa vezes isso aqui subindo. O que vai fazer, portanto, que varie também as tensões nesse ponto. Né, porque eu vou pegar essa corrente e multiplicar por esse resistor, vou pegar essa corrente e multiplicar por esse resistor. Tá? Então, com isso, a gente vai ver que a gente vai ter uma diferença na tensão de saída aqui.
mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Nesse momento, eu queria apenas verificar que vocês percebessem que eu consigo, através da introdução desses resistores de emissor, eu consigo um aumento na minha resistência de entrada em relação ao que eu tinha antes. Tá? Do mesmo jeito que a gente fazia lá em eletrônica 1, quando introduzia resistências de emissor. Ok? Bom, nosso próximo passo é o seguinte, certo? A gente vai analisar agora o ganho diferencial de tensão. Então veja, a gente já sabe, né? Sabe-se que a gente pode escrever aqui o seguinte, ó. IC1 vai ser igual a IC mais GM VD sobre 2, né? IC2 vai ser igual a IC menos GM VD sobre 2, e sabemos que IC é igual a alfa I sobre 2. Isso a gente já viu das expressões anteriores, né? Então, a partir daí, eu posso dizer o seguinte, que VC1 vai ser igual a VCC, a gente já viu isso lá no gráfico da primeira, logo no começo, né? E CRC menos GM RC VD sobre 2, e por outro lado, VC2 vai ser igual a VCC, né? Menos ICRC mais, aí muda o sinal, né? GMRC VD sobre 2, tá? Que é o que a gente tinha, pessoal, aqui no começo, ó. Né? Então, só que lá tá escrito IC no lugar de alfa I sobre 2, mas é a mesma coisa, certo? E aqui eu vou ter VCC menos IC menos GMRC VD sobre 2, VCC menos IC mais GMRC sobre 2. É aquilo que está lá. A gente já tinha visto, na verdade, né? Então, a partir disso, né, eu posso escrever o seguinte, ó. Tomando a saída de forma diferencial, o que é que significa? Significa que eu vou tomar do jeito que estava mostrado aqui, ó. Vou tomar daqui para aqui. Ah, e o que seria tomar de forma não diferencial? Seria tomar daqui para o terra ou daqui para o terra. Mas se eu tomo esse menos esse como sendo a saída, é uma saída diferencial, certo? Então, considerando a saída diferencial, né, a gente pode vir aqui e dizer que o ganho AD, certo? Na verdade, é melhor escrever assim, ó. A gente pode dizer que VC1 menos VC2 né, vai ser igual, né, porque eu vou ver aqui, ó, o que, é que vai acontecer aqui? Esse termo vai cancelar com esse e vão ficar só esses dois termos aqui. Então vai ser igual, né, a menos, né, GM, RC, VD. Claro, né? Aqui eu tenho VD sobre 2, aqui eu tenho VD sobre 2. Como vai ser esse menos menos esse, vai somar esses dois aqui e vai ficar menos GM, RC, VD. E aí eu posso dizer então que VC1 menos VC2 dividido por VD é o que a gente chama de ganho diferencial e vai ser dado por menos GM, RC. Tipo a gente tinha lá em eletrônica 1 para a configuração emissor comum. Tá? Ah, e se eu tomar saída simples?
Vamos fazer aqui. Tomando saída simples. Aí eu vou tomar ou VC1 ou VC2 em relação ao terra. E aí o que vai acontecer nesse caso, né, é que eu vou ter VC1, por exemplo, apenas, né, igual a, vou pegar só a parte de sinal, de qualquer forma, né, porque a parte DC vai ter o nível DC, mas não interessa, eu vou estar preocupado apenas com a parte de sinal. Então eu vou ter apenas menos GM RC VD sobre 2, certo? E aí então, se eu fizer VC1 menos VID, vai me dar menos GM RC, certo? Dividido por 2. E esse aqui seria também um ganho diferencial, porém considerando saída simples. E aqui eu tenho um ganho diferencial considerando saída diferencial. Tá? Ah, e no caso anterior que eu tinha resistências de emissor. Né? E se fosse nesse caso aqui que eu tinha resistências de emissor? Bom, não é complicado. Né? Basta a gente ver o que é que eu vou ter aqui ó, de tensão. Então vamos escrever aqui embaixo. Para o caso aliás, vamos escrever de outra maneira, vamos botar assim, considerando a inclusão de resistências de emissor RE. O que vai acontecer? Bom, aí o que vai acontecer é o seguinte, é que a corrente de emissor IE, né, vai ser dada por VID sobre 2 RE mais RE minúsculo, tá? Logo, IC vai ser igual a alfa VID sobre 2 RE mais RE minúsculo, né? E, portanto, as tensões, né, de sinal apenas em VC1 vai ser dada por, né, considerando que eu estou pegando apenas a parte de sinal, né, eu vou matar. Primeiro não aparece a fonte de corrente aqui porque ela é DC, eu estou fazendo análise só de sinal. E a tensão VCC aqui nos coletores é DC também. Então, como eu estou matando, então eu considero terra, certo? Então, para fazer essa análise aqui, o que vai acontecer é que eu vou ter VC1, né, que vai ser igual a essa corrente de coletor que multiplica pela resistência RC. Então, eu vou ter menos, né, alfa VID sobre 2 RE mais RE vezes RC, e eu vou ter VC2 igual a, agora vai ser positivo, porque a corrente tem sinal negativo, então a corrente está subindo, então eu vou ter alfa VID sobre 2 RE mais RE minúsculo vezes RC. E na hora que eu fizer VC1 menos VC2, eu vou ter menos, aí vai aparecer esse termo multiplicado por 2, então é como se esse 2 aqui do denominador sumisse. Então vai ficar menos alfa RC sobre RE mais RE minúsculo, vezes VID. Se eu jogar o VID para lá, dividindo, vai ficar VC1 menos VC2 dividido por VID. Isso vai ser o ganho diferencial, e ele vai ser dado por menos alfa RC sobre RE mais RE minúsculo. Tá? Então, a gente sabe que está aparecendo alfa aí, mas na maioria das vezes a gente considera alfa igual a 1, e a gente vai dizer que isso aqui é aproximadamente igual a menos RC sobre RE mais RE minúsculo. E o que é importante disso tudo? É que
Vocês devem lembrar lá de eletrônica 1 que eu falei que no caso da configuração emissor comum, uma forma de calcular o ganho, né, era pegar a resistência total do circuito coletor e dividir pela resistência total do circuito emissor, certo? E se vocês observarem, isso vai valer para ambos os casos. Veja, se eu considerar aqui, ó, vamos olhar aqui, ó. Eu posso escrever isso de outra forma. Eu posso dizer que o meu AD vai ser, no lugar de GM, eu posso escrever alfa RC sobre RE. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá? Então, com isso, o que é que eu vejo? Qual é o ganho da configuração do par diferencial, saída diferencial, quando eu pego, certo? Quando ele não tem resistência de emissor. Vai ser a resistência total do circuito coletor dividido pela resistência total do circuito emissor. Na verdade, qual é a resistência total do circuito coletor? 2RC. Qual é a resistência total do circuito emissor? 2RE. 2RC dividido por 2RE dá RC sobre RE minúsculo, certo? Fica faltando só o alfa, que na maioria das vezes a gente considera igual a 1 mesmo. E se eu tiver resistências de emissor, como eu tenho aqui? Bom, então eu vou ter 2RC e no emissor eu vou ter duas vezes RE maiúsculo mais o RE minúsculo daqui do modelo. Então, na hora que eu dividir os 2RC pelo duas vezes RE maiúsculo menos RE minúsculo, vai sobrar apenas, né, RC dividido por RE minúsculo, RE maiúsculo mais RE minúsculo. Então, aquele método de cálculo do ganho que era fácil da gente fazer lá em eletrônica 1 para o emissor comum, eu posso empregar aqui no cálculo do ganho do par diferencial. É só pegar a resistência total do circuito coletor e dividir pela resistência total do circuito emissor. Ah, e se eu tomar saída simples? Funciona? Funciona. Funciona. Né? De que maneira funciona? Ah, aqui não deu dividido por 2, quando a gente considerou saída simples? Vamos olhar aqui para o circuito. Vamos dizer que eu vou pegar a saída simples. Eu vou pegar só a saída do lado de cá. Então, esse é o único coletor que está na jogada. Então, quem é a resistência total do circuito coletor? RC. Porque eu estou pegando só de um lado, não estou pegando o diferencial. Então, como é só de um lado, só entra um RC. Mas do lado do emissor entram as duas resistências do emissor. Então fica RC dividido por 2RE. Então, se aqui eu tinha RC sobre RE, e aqui eu tinha GMRC, e aqui eu tinha GMRC sobre 2, então aqui vai ficar, né, igual a menos alfa RC sobre 2RE. Então, sempre eu posso usar. Eu só tenho que me ligar que se eu estiver considerando saída simples, eu não pego a resistência dos dois coletores, eu pego a resistência só do coletor que eu estou tomando. Tá? Mas no emissor não muda nada, pega a resistência dos dois emissores. E assim a gente consegue calcular isso de forma simples. Tá? Bom, para a gente concluir, né, vamos fazer uma última parte e depois eu termino o nosso vídeo de hoje. Então vamos ver aqui o seguinte, a equivalência entre, até porque eu já falei um pouco, né, um amplificador diferencial, tá, e um amplificador emissor comum. Bom, a verdade é que não é à toa que o mesmo método simplificado de cálculo de ganho que serve para a configuração emissor comum serve também para o par diferencial. Não é à toa. Existe realmente, esses dois circuitos guardam muita semelhança. Porque, na verdade, o par diferencial é como se eu tivesse duas configurações emissor comum ligadas
juntas de uma certa maneira. Então há uma equivalência entre eles. Tá? Então, se a gente analisar os resultados que a gente obteve, né, a gente vai ver que a resistência de entrada é parecida, que o ganho é parecido, é calculado da mesma forma. Então a gente pode fazer aqui o seguinte, deixa eu pegar uma figurinha aqui, que vai ajudar a gente. Só um instante. Tá demorando um pouco, né? Bom, agora está. Então vamos ver isso aqui, ó. Vamos pegar essa figura. Essa? Na verdade, não era exatamente essa figura que eu queria. Não, não é. Essa eu vou ter que desenhar para vocês. Não vai ser o desenho mais bonito, mas vai ficar melhor. Então não tem problema. Vamos lá, vamos desenhar isso aqui. Então a gente vai ter aqui, ó, esse lado de cá. Opa, ficou horrível. Aqui eu tenho mais VCC. Aqui eu tenho os dois RCs. Tá? VC1. VC2. Aqui eu tenho mais VD sobre 2. Aqui eu vou ter menos VD sobre 2. Tá? E aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu vou ter a minha fonte de corrente. Minha fonte de corrente I. E aqui a gente vai representar a resistência incremental que não é infinita. Vamos considerar agora que essa fonte de corrente ela não é perfeita. Tá? Bom, uma coisa importante que a gente precisa considerar a respeito desses circuitos do par diferencial é que por conta da simetria que eu tenho entre um lado e outro, mesmo considerando o desbalanceamento pela tensão de entrada diferencial, eu posso considerar que esse ponto aqui ele é um terra de sinal. Por quê? Porque é como se ele estivesse no meio daqui, ó. Então aqui eu tenho V e D sobre 2, aqui eu tenho menos V e D sobre 2. Então no meio do caminho eu tenho 0 volt. Certo? Então aqui eu tenho 0 volt por simetria. Então isso aqui faz o papel de um terra, virtual. E é por isso que a gente não vai precisar, nunca precisar usar capacitor de bypass para colocar um terra de sinal no emissor, como a gente fazia lá na configuração emissor comum, porque a simetria do circuito provê isso para a gente. Então eu consigo ter um terra de sinal no emissor sem precisar de um capacitor de bypass. Isso faz com que eu possa trabalhar com níveis DC, por exemplo, porque eu não preciso de acoplamento capacitivo. Tá? Mas depois a gente fala um pouco mais a respeito disso. Deixa eu puxar um pouco o meu desenho aqui um pouco mais para o lado. Isso, que eu vou desenhar aqui do outro lado o seguinte. Então aqui eu vou ter... Começou mais em cima. Deixa eu botar no mesmo ponto. Então aqui eu vou ter a seguinte estrutura.
E aqui eu vou ter V e D sobre 2. Fez transtor. Muito em cima. Então aqui eu vou ter 2R, aqui eu vou ter 2R, eu explico já. Aqui eu tenho isso sobre 2, aqui eu tenho isso sobre 2, aqui eu tenho mais VCC, RC, RC, e aqui eu tenho menos VD sobre 2. Tá? Bom, o que vai acontecer nesse caso? Vejam. Aqui eu vou ter a corrente I sobre 2 descendo, e aqui eu tenho I sobre 2. Então note que aqui está polarizado com I sobre 2 e aqui sobre 2. Então é como se eu tivesse cortado o circuito no meio. E aí eu botei metade da fonte de corrente para cá e metade da fonte de corrente para cá. Como essas duas fontes de corrente elas se somam, então I sobre 2 mais I sobre 2 dá I, né? É o I sobre 2 que vem aqui e o I sobre 2 que vem por aqui. Esses dois resistores estão em paralelo. Então, se eu botar 2R em paralelo com 2R, dá um R só. Então, basicamente, a gente fez uma divisão do circuito aqui na metade, certo? Então, isso a gente está supondo, né, que o circuito está alimentado de forma simétrica, né, que a gente coloca V e D sobre 2 do lado de cá e menos V e D sobre 2 do lado de cá, de modo que aqui dá zero. Mas a gente vai ver muitas vezes que eu boto o V e D do lado de cá sozinho e do lado de cá eu aterro. Então é uma alimentação diferente dessa que a gente está vendo aqui. Apesar de eu fazer essa alimentação, digamos, não balanceada, em que eu boto V e D todo do lado de cá e do lado de cá eu boto terra, a gente ainda vai fazer de conta que esse ponto é um ponto de zero virtual. Por quê? Porque como a amplitude dos sinais V e D tem que ser muito baixa para se aplicar o modelo de pequenos sinais, o tanto que esse ponto vai estar fora do 0 volt é muito pouco. E a gente normalmente deixa assim, certo? E considera que não vai ter um problema grave. Tá? Então, a gente vai ter do lado de cá VC1, do lado de cá vai ter VC2, que por sua vez é igual a menos VC1. Né? A gente já viu isso nos casos anteriores. Tá? Então, na verdade, se a gente tomar o amplificador em emissor comum, tá, alimentado com VD sobre 2, note o seguinte, olha, importante observar isso aqui. Ó. Esse circuito aqui e esse circuito aqui foram obtidos a partir da cisão desse ao meio. Que configuração é essa aqui quando eu olho só para ela? É um emissor comum. Então aqui é um par diferencial, porque eles estão ligados assim, né? Mas na hora que eu faço essa cisão aqui ao meio, eu fico com dois emissores comuns. Então fica mais evidente ainda por que eles são equivalentes. Né? Agora, é claro, aqui eu precisaria representar, botar um capacitor de bypass para representar para o terra, tá? Ou fazer algo como a gente viu numa figura que está aqui, que eu terminei não pegando, mas eu vou pegar agora, que é essa aqui. Deixa eu desagrupar. Ok. E eu quero essa. Não. Copiar. Isso. Então eu posso usar da seguinte maneira.
que é que eu vejo aqui? Ó? Eu tenho o equivalente à parte de sinal daqui de cima. Então, se eu fizer uma análise de sinal, o que é que vai acontecer? Eu vou matar essa fonte e eu vou matar essa fonte aqui. Então, vai ficar desse jeito que está aqui. Polarizado com I sobre 2. Então, se eu fizer uma análise disso aqui, ficou meio grande. Deixa eu diminuir. Se eu fizer uma análise disso aqui, eu posso... Deixa eu ver se tem um circuito do modelo de pequenos sinais aqui também. Se tiver, eu já puxo. Pronto, está aqui. É disso que eu preciso. Então, quando a gente vê aqui, ó, quando a gente vê que o modelo de pequenos sinais, quando eu analiso cada ramo desse separadamente, ele começa com V e D sobre 2, tá? E aqui eu tenho a resistência de entrada Rπ, certo? Então a tensão Vπ está em cima de Rπ, aí eu tenho a transcondutância, né, a corrente aqui dada por GmVπ, aqui eu tenho o RO do efeito Early e aqui eu tenho RC, tá? Então na prática, o que vai acontecer? O meu ganho diferencial AD, ele vai ser dado por menos GM RC em paralelo com o RO. Ah, mas antes não era só GM RC? Sim, mas é porque a gente não tinha incluído o RO do modelo. Quando a gente inclui o RO do efeito Early no modelo, ele aparece em paralelo com o RC. E se você for ver, não é nenhum segredo isso, olha. Olha para aqui. Quem é a resistência total, né? Deixa eu pegar esse circuito aqui que é mais simples. Quem é a resistência total do circuito coletor? Tá? Veja, eu tenho aqui, ó, opa, eu tenho aqui um terra de sinal. Tem que lembrar disso. Então eu tenho o RO minúsculo do coletor para o emissor. Só que como o emissor está ligado num terra virtual que tem aqui, então é como se o ROzinho que está aqui está daqui para o terra. Então ao invés de eu ligar ele daqui para o terra, eu posso ligar ele daqui para o terra aqui em cima. Então fica evidente que o RO do efeito Early está em paralelo com o RC. E aqui está paralelo com o RC. Então quem é a resistência total do circuito coletor? Vai ser 2 vezes RC em paralelo com RO, dividido por 2 vezes RE. O 2 cancela com 2, fica RC em paralelo com RO, dividido por RE. E não tem problema nenhum, certo? Então é isso que a gente está vendo aqui. Tá? Então eu vou ter que o meu ganho, né, AD, vai ser GMRC em paralelo com RO. Tá? E eu vou ver também o seguinte, que a resistência de entrada desse circuito, nossa, que não quer escrever, RI, vai ser dado por Rπ. Né? Olha aqui, ó. R está aí, então ele é dado por Rπ, certo? Só que a resistência de entrada diferencial vai ser 2 vezes Ri e, portanto, 2 vezes Rπ. Por quê? Porque a gente já fez essa conta antes e a gente já tinha chegado nesse valor, né? A gente já tinha visto aqui, ó, que a resistência de entrada diferencial é 2Rπ, tá? Por que é 2Rπ? Ora, porque o sinal passa aqui, ó, por esse e por esse. Então aqui eu tenho um RE, aqui eu tenho outro RE. Então vai aparecer 2 vezes beta mais um RE, ou seja, 2 vezes Rπ, que é o que está mostrado aqui. Tá?
Então, quando eu estou verificando, eu percebi, né, que há muita semelhança entre a configuração emissor comum, né, e o par diferencial. Ok. Então eu posso fazer a análise da configuração do par diferencial como se fosse uma configuração emissor comum, mas eu preciso fazer uns pequenos ajustes. Que ajuste seria esse? Eu vejo que o ganho é exatamente o mesmo, então não preciso fazer ajuste de ganho, certo? Mas a resistência de entrada diferencial é 2 vezes a resistência de entrada desse caso aqui. E eu tenho que me lembrar que a corrente de polarização é I sobre 2. A corrente de emissor de polarização é I sobre 2 e não I. Né? Por quê? Porque I sobre 2 vai vir aqui, I sobre 2 vai vir aqui, e I sobre 2 vai vir aqui. Né? É o que ele está dizendo aqui. Ó. Polarizado em I sobre 2. Então eu tenho que lembrar disso. Certo? Bom, enfim, talvez, eu não sei se... Ah, olha só, aqui está ficando cortado. Deixa eu ajustar isso aqui. Pronto. Né? Talvez, eu não sei se ficou claro para vocês, né, que o ganho seja dado por isso aqui, mas é porque o ganho, na verdade, vai ser escrito, né? Quem é, olha só, quem é VP? VP é VD sobre 2, tá? Então, aqui eu vou ter GMVP, que é a corrente, que passa por RC em paralelo com RO. Então, o ganho, né? E aí eu vou ver quem é VP, é VD sobre 2, né? Então, quando eu pego o valor da tensão de saída e divido pela tensão de entrada, aqui no lugar de VP vai ter VD sobre 2, aqui vai ter VD sobre 2, então eles dois vão se cancelar e o ganho vai dar GMRC em paralelo com RO. Certo? Bom, pessoal, o vídeo já ficou relativamente longo, isso conclui, né, a explicação que eu queria dar para vocês sobre a análise do par diferencial do ponto de vista de pequenos sinais. A gente viu uma forma de análise mais, digamos assim, formal, depois vimos uma um pouco mais simplificada, né? Vimos a resistência de entrada diferencial, o ganho diferencial, né? E vimos também, percebemos também que há uma semelhança entre a configuração emissor comum e o par diferencial. E vimos como a gente pode analisar o par diferencial a partir da análise da configuração emissor comum, né? Fazendo uns pequenos ajustes. Com isso a gente termina a nossa aula de hoje e seguiremos no próximo vídeo. Obrigado.